Olá, seja bem-vindo ao Psicologia e Propósito de hoje. A gente tem tantos assuntos já falados aqui no nosso programa, tanto comigo quanto com a apresentadora Laísa, que também é psicóloga, e hoje não vai ser diferente. A gente tem um tópico que tem movido principalmente jovens e adolescentes, mas não quer dizer que adultos e crianças também não são reféns. Sabe do quê? Do medo de não ser aceito. E esse é o tema de hoje do nosso programa. Como o medo de não ser aceito nos molda. Será que deixamos de ser quem somos? Trocamos as nossas preferências por conta do grupo que convivemos? Será que mudamos a nossa personalidade? Isso é possível? É por isso que a gente vai conversar sobre esse assunto com o psicólogo Hugo Freitas, já esteve aqui no programa, volta hoje. Bem-vindo mais uma vez. Prazer te receber aqui de novo e com uma bomba desse assunto, porque é um assunto muito sério. Mudar quem é para poder ser aceito pelos outros é problemática. É complexo, difícil, mas a gente vai tentar discutir, conversar sobre isso. Perfeito. Hugo, você é da Gestalt Terapia. Isso, exatamente. Está aqui com a gente mais uma vez, como eu falei. Eu começo com uma frase, uma reflexão. Quem vive buscando aceitação externa dificilmente encontra paz interior. Essa frase faz sentido para você? Faz sentido porque o caminho para encontrar algum nível de paz é ir pelo caminho interno. Não é o externo para depois encontrar o interno. Então, mas isso é um trabalho. Isso é uma coisa que tem que ser desenvolvida. Não é fácil, não é uma coisa assim, apertar um botão e está resolvido. Sim. Mas é uma frase interessante, né, que... Só informando, é Dalai Lama, é um líder religioso, tá? De uma congregação, e achei que essa frase, ela retrata muito expressa um pouco essa busca que, principalmente jovens e adolescentes, têm nas redes sociais, né? É onde a gente vê de forma mais exponencial. Porque a questão de você ser aceito pelo grupo, isso é histórico, é comum. Todo ser humano, ele tem um pouco de receio de ser aceito por aquele grupo. Ah, mas tem gente que pode falar assim, mas eu já sou adulto e não me incomodo com isso. Porém, essa postura hoje é consequência de algumas experiências lá atrás que fizeram ele se autoconhecer, saber quem ele é e não esperar essa aprovação e validação dos outros, né? Porém, é muito comum você querer ser aceito pelas pessoas que estão à sua volta, né? Sim, mas isso pode acontecer na família, essa busca pela aceitação pode surgir na família, na sociedade, no seu bairro, no seu mundo. Então, existe uma quebra, né, do meu comportamento com o meio que eu estou vivendo, um bloqueio. Então, a pessoa começa a se bloquear frente a tudo ao redor e começa a gerar bloqueios como introjeção. O que é introjeção? É ela apenas receber, ela não mastiga tudo que ela está recebendo. Ela apenas vai recebendo tudo de fora. Ela não critica, não apura, não avalia? Não, justamente porque ela tem tanto medo do eu dela ser aceito, então ela vai levando conforme o externo está querendo. Vamos trazer um exemplo aqui para a gente conseguir colocar os personagens. Você que é da Gestalt, né? É figura e fundo. Vamos imaginar que, por exemplo, eu não tenho uma postura preconceituosa quanto à raça. Embora eu não goste desse termo de raça negra, branca, eu não gosto porque eu acho que é raça humana, é todo mundo igual. Porém, só para ficar claro, a gente sabe que existem aí muitas situações de racismo, preconceito racial e tudo mais. E aí eu não tenho problema algum. Porém, o grupo que eu faço parte, os meus colegas de faculdade, por exemplo, eles fazem muitas piadinhas e zombam. Para eu não ser excluído, eu posso rir, entrar na onda, brincar com aquilo, mesmo contra os meus valores. Eu estou me moldando, eu estou deixando de ser quem eu sou para poder me acomodar nesse grupo?
Quem eu sou é muito intenso, muito profundo. Sim. Então, pode ser uma questão de sabedoria, de repente estar num grupo e a gente se meio que ajustar ali. Não para ser aceito, mas porque eu preciso uma faculdade. Né? De repente, eu não estou gostando de estar com aquele grupo de pessoas na faculdade, mas eu vou ali tentando conviver. Às vezes é o único que tem para você conseguir fazer Você foi jogado para fazer o trabalho com eles, né? E aí eu estou no meio de cobras, e aí eu tenho que conviver com essas pessoas, e enfim. E aí eu tenho que meio que, para chegar no propósito que eu quero, eu vou conviver com essas pessoas, entendeu? Mas então, eu convivo, mas não pratico ou faço coparticipação com aquilo. Eu preciso manter a minha postura diante daquele grupo. Exatamente. Quando você consegue perceber que fica mais frágil para a gente se moldar com um grupo, você percebe que é mais comum na família, já dentro de casa, que é o primeiro grupo social, né, que todo ser humano, ou quase todos, né, que infelizmente tem alguns que passam, né, fogem, né, fora da curva, enfim, tem tantas coisas que acontecem no mundo, ou no grupo escolar, né, os primeiros anos na escola, que é o segundo grupo social, ou talvez um grupo religioso que também já faz parte. Qual dessas áreas ou qual a idade que você percebe que é mais comum esse medo de não ser aceito surgir? Não existe um tempo certo, mas existe família, existe sociedade, existe infância, porque a criança ela pode não falar, mas a criança ela vai gesticular ali, gritar e pular, uma coisa que ela não está aceitando. Então, quando eu estou no meio desses ciclos e eu começo a me fechar, criar bloqueios, então aí tem um problema, entendeu? Um bloqueio porque eu tenho medo de ser aceito. Então, pergunta, de onde nasce, de onde começa? Pode ser na família. Uma família que você ouviu desde pequeno, você não é nada, você não vai ser nada, você é um lixo, você é um vagabundo, Então, você arquiva aquilo e leva para a vida aquelas palavras. Principalmente quando é falado pela família. Família. Quando a sociedade, mesma coisa. Se a família está falando isso, a sociedade vai falar muito mais. Sim. Então, ouviu no colégio, então pode arquivar. A grande questão é que o caminho do bloqueio, desse fechamento, não é saudável. Então, lidar com a frustração de ser quem a gente é mais saudável. Por mais que seja dolorido. Sim. Entendeu? A gente tem um pouco de expectativa de que é 8 ou 80, né? Tudo ou nada. Ou a gente é muito bom e fala assim, não, eu sou muito bom, ou eu sou muito ruim. Todos os dois extremos são problemáticos. A gente precisa ter um equilíbrio. A gente não é 100% em nada e a gente também não é 0% em nada. A gente busca um equilíbrio em todas as áreas da vida. Agora, quando você fala desse bloqueio, né? O que esse medo, esse bloqueio influencia no dia a dia, na rotina, no desenvolvimento dessa pessoa? O medo, ele faz parte, é uma emoção natural. Sim. Quando existe um bloqueio, existe um medo constante. Então, ele vai viver à base de uma performance, de um personagem, porque ele tem pavor de ser aceito. Ou de ser rejeitado. De ser rejeitado por aquilo que cerca. Certo. Então, ele cria um comportamento que o grande problema é essa rotina de medo, viver nesse medo, porque ele tem tanto pavor de... Eu vou me mostrar. Lógico que não é igual você falou, não é 100%, ninguém é 100% nada. Mas se eu me mostrar... Então, ou ele pode viver no passado ou no futuro. Passado, lá atrás eu fui xingado de tal coisa. Ou no futuro, se eu fizer tal coisa... eu posso ser xingado, justamente porque ele criou esse bloqueio. E qual o problema? Se manter num cortisol ali. Estressante, né? Se manter num medo constante que pode ser a porta para alguma doença, alguma porta, porque ele está vivendo numa... O excesso de cortisol, que é o hormônio do estresse no corpo, ele tem uma funcionalidade
Porém, quando ele é exagerado, como você falou, né, desse medo constante, esse sistema de alerta vigilante o tempo inteiro, de, vão pegar isso em mim, vão ver isso aqui, não, deixa eu esconder isso aqui, deixa eu mascarar esse outro, deixa a gente sob um estresse, sob uma tensão muito pesada e é cansativo. Quando você estava falando sobre isso, sobre esse mascaramento, né, eu trabalho com crianças neurodivergentes. E tem uma técnica que muitas crianças atípicas utilizam, que é o masking, né? Que ela usa uma máscara para fingir que está igual a todo mundo, para não ser mal visto, não ser criticado, né? Não ser apontado. Então, ele força o olhar, ele força a falar, ele não gostaria de fazer aquilo, mas ele faz para não ficar mal. Isso é extremamente cansativo. E o que você determina, assim, o que você destaca de consequências, além do cortisol e do estresse, né? Esse cansaço, o que ele vai provocando ao longo do tempo? O nosso corpo ele tem uma homeostase, que é um sistema, né, de equilíbrio. Então, ele vai trabalhar como uma empresa. Sim. Tem o chefe, enfim, tem uma empresa que tem cada um fazendo a sua função para funcionar. Então, o corpo tem uma homeostase natural do corpo que vai fazer aquilo funcionar. Então, pode mexer numa pressão alta, pode alterar uma glicemia, pode alterar alguma coisa ali, porque o corpo está no cortisol, numa zona de eu tenho que fugir, porque eu estou no medo 24 horas, porque eu não posso ser visto. Se eu ser visto, já era. Então, eu vou viver ali na base do medo, e aí o corpo está no alto grau de estresse. Então, pode alterar uma glicemia, pode alterar uma pressão alta. Jovens de 16 anos, né, assim, 17, já com pressão alta, com enxaqueca. Sim. Agora, a gente sabe que pertencer faz parte do ser humano. E essa é uma busca. Vamos chegar agora no público dos adolescentes, porque aí você falou, o eu é complexo demais. E o adolescente, ele está descobrindo esse eu, com cada experiência, cada vivência e tudo mais. E aí, ele tem o desejo saudável de pertencimento. Está na escola. A gente está agora, início de ano, então, muita gente trocando de escola, turma nova, novos professores. Bom, eu preciso pertencer, senão eu vou me isolar. E aí, isso não é legal para um adolescente. Agora, quando é que esse desejo saudável se torna um problema emocional? Então, justamente quando há uma repetição. Quando há uma repetição desse medo em cima de um comportamento natural do dia a dia, é aí que todo ao redor tem que estar atento. Os pais, os professores, e aí você citando os adolescentes. Né? Porque os adolescentes eles são muito julgados como, apesar dos hormônios, pessoas aborrecentes que você não consegue entender muito. Mas, na verdade, não é. São pessoas em busca desse mundo, onde eu estou, quem eu sou. Sim. Então, tem uma parte ali do crânio que não está formada ainda, então ele está tentando meio que se encontrar. E aí, aonde que começa? Quando há uma repetição, uma intensidade desse comportamento, às vezes de isolamento, para ser aceito, para estar ali junto, né? Eu tenho uma pergunta para fazer, mas antes deixa eu só expressar um ponto que falam-se muito dos hormônios na fase da adolescência, que, né, dizem, né? E aí me incomoda muito quando falam, você falou essa palavra, mas as pessoas falam de forma muito pejorativa, o aborrecente, o irresponsável. Gente, olha só, nós temos hormônios a vida inteira. E se hormônio fosse suficiente para gerar uma atitude impensada, irracional, irresponsável, nós teríamos todos os adolescentes fazendo as mesmas besteiras. A questão é que a parte hormonal é um item da adolescência. A gente não pode julgar que... Não, os adolescentes são todos assim, não são.
E aquele que tem um desvio de conduta ou que tem um comportamento diferenciado que você não considera bacana, não é bem exclusivamente por conta de hormônio, porque todos os outros têm. Mas aí a questão ambiental, questão da família, questão de educação, questão de valores, assim, tem uma gama de coisas por trás. Agora, você falou desse isolamento. Isso é um ponto interessante que dá para a gente observar, assim, rápido, quando o desejo de, não consigo pertencer a ninguém ou a nenhum grupo, vou me isolar. Mas pode acontecer dele não se isolar, estar no meio de um grupo, mas ainda sofrer com isso. Exatamente. O que você destaca? O que a gente consegue observar? Que você aponta assim, pô, olha, isso aí é um detalhe que precisa ser estudado, precisa ser visto. É porque é uma resposta muito complexa, é uma coisa muito... Então... Mas eu estou te perguntando porque tem muitos pais que podem estar assistindo e falam assim, peraí, deixa eu ver se o meu filho tem algum indício que eu preciso perguntar, avaliar se o próprio isolamento é um indício. Né? Quando você falou, o próprio isolamento é um indício que... Então, hoje se torna cada vez mais difícil para os pais pela questão... Foi para o quarto, se isolou, mas ali tem um mundo, tem uma internet, tem toda uma questão ali que leva ele a verificar tudo, a ver tudo. Sem dúvida. Né? Mas o isolamento foi uma coisa que você falou que é um ponto crucial, justamente porque ele não está em contato com a sociedade, não está em contato com outras que vão fazer... Ou seja, não tem como crescer no isolamento. Lógico, nós estamos falando de adolescente, mas eu estou falando ao todo. No isolamento não tem como se desenvolver. Eu preciso da experiência com o outro para crescer. Então, mesmo... então como é que vai ser se eu for para um meio e eu vou ser criticado? Não, mas você ali vai aprender a limites, a colocar limites, a amadurecer, a lidar com a frustração, porque não tem jeito. O isolamento... E a lidar com as próprias ideias, Exatamente. né? Porque não quer dizer, eu penso assim, eu estou certo. Mas quando eu falo e sou questionado por outro do mesmo grupo, eu também... a gente precisa entender que pode ser uma grande oportunidade de você avaliar aquilo que você pensa para saber, não, é bacana, não, tem uma outra maneira de ver as coisas. Porque senão a gente pode até estar no meio de um grupo, mas isolado, com as suas opiniões, você não se expressa, você vai na onda, né? É a batata Ruffles, né? Vai na onda do que estiver rolando. Às vezes eu percebo que muitos, principalmente quando vão fazer uma besteira, fazem a besteira porque estão na onda. Porque foi todo mundo... Não é à toa que mãe fala, né? Você não é todo mundo. Foi todo mundo matou a aula, todo mundo fez isso, todo mundo preencheu lá, fez um abaixo-assinado, eu fui também. Então, mas foi aí que eu falei da introjeção. Ele vai e faz o que todo mundo... Porque ele não consegue ainda estar com ele. Né? Então, o caminho é o autossuporte. Tentar esse... Não é fácil, eu sei que não é fácil. Tentar um autossuporte num mundo que tenta colocar você em caixas, enfim, mas ele meio que vai na onda porque talvez ele não está conseguindo porque a barra é muito pesada, entendeu? Dele estar com ele mesmo, porque ser ele mesmo é muito dolorido. Então, quando eu citei, mas não tem como vir para esse caminho do fechamento, tem que ir para o caminho do confronto, da experiência. Ali você vai crescer, ali o adolescente vai crescer, o adulto vai crescer, a criança vai crescer, por mais que ela esteja ainda sob a custódia ali dos pais. Sim, mas nessa fase em que você precisa sempre ser muito bem visto, com a chegada da internet, você sempre tem que estar no auge, né? Ser questionado, criticado, não ter suas opiniões aceitas ou ser invalidado quando você fala alguma coisa, gera um problema muito sério. Não porque está vivendo esse confronto, mas é porque falta em muitos essa condição de lidar com esse enfrentamento. Não vou falar não porque fulano não vai gostar. Aí se fulano não gostar, não vai me chamar para trabalhar.
E aí? Como é que eu consigo aprender a lidar bem com a frustração? O que eu posso fazer para saber se que eu posso ser reprovado? Mas independente, eu fui reprovado, mas eu me mantive fiel a mim mesmo, Sim. aquilo que eu penso. Sim, como é que eu lido com essa frustração? Lidando com a frustração. Não tem como, não tem um caminho. Como eu vou fazer para não enfrentar a dor? Você vai ter que passar pela dor. Aquele jovem... Então, o que a gente pode fazer para passar por essa dor de forma consciente, não entrar num buraco down de mas aí é uma questão... isolar-se? Sim, mas aí é uma questão de... Não saio mais de casa, não quero mais falar com ninguém? Sim, mas a questão, quem é que está do lado dessa pessoa, desse jovem? Tem pai, tem mãe, tem uma tia, tem um tio, tem um suporte? Nesse caso, a rede de apoio é importante. A rede de apoio é importante. Olha, você está se fechando demais, você está entrando num caminho que não é por aí. Pois é. O fato, repetindo, o isolamento nunca será o caminho para qualquer... Qual é o nosso tema? O medo de ser aceito. Então, o que a maioria faz? Vai e se isola. Porque dói enfrentar a frustração de... Não é que a palavra do outro seja certa. Estou sendo de magro, de gordo, de enfim. Mas não tem outro caminho a não ser o enfrentamento. Porque o isolamento vai gerar estresse, que vai gerar ansiedade e que vai arrebentar todo o corpo, vai prejudicar todo o sistema. Então, no momento em que eu paro de falar, eu paro de me expressar, eu já estou sendo refém desse medo de ser aceito. Talvez tem pessoas que são quietas. Não é porque estão verdade. Ou porque estão presas, ou porque estão sofrendo alguma coisa. Mas é uma questão de ele ser reservado e... Ou talvez porque não tem opinião sobre aquele assunto, né? Ponto final. Penso nisso não. É para fazer assim? Então vamos fazer assim. Sim, exatamente. Às vezes é o comportamento, é o modo que ela leva a vida. Não tem nada... Mas tem que ter uma rede de apoio para... Agora, quando você não é bem aceito ou se sente pertencente de um grupo, você, além da frustração, tem um resultado interno que é bem intenso, que é o toque na autoestima, porque você começa a se sentir muito pequeno, muito incapaz. E aí, como você falou, aquela fala lá da infância, você não vai dar nada, você é um ignorante, você é isso, aquilo, outro. Fala assim, caramba, olha, tá vendo? Eu sou mesmo, eu sou incapaz e a autoestima vai pro buraco. E essas falas, às vezes na adolescência, na infância, o que fica para o futuro é o registro emocional. Talvez ele não vai lembrar, eu fui chamado de lixo quando eu tinha 12 anos. Mas o registro emocional fica arquivado naquele corpo. Então, quando ele cresce, ele vai enfrentar alguma situação, uma entrevista de emprego, ele bloqueia, ele trava, porque a emoção grita e ele não consegue se... É a mesma área do cérebro, é compatível àquela dor. É como se no tempo de formação ali dele, que ele ouviu, você não vai ser nada, você não presta... Fica arquivado. No futuro, quando ele se desenvolve, fase adulta, que ele vai enfrentar, ele se sente bloqueado. E aí, o problema. Quem vai ajudar? Tem psicólogo para isso? Tem professor para isso? Tem família para isso? Sim. E aí, às vezes, esse adulto começa a lutar contra essas travas e aí pode vir o adoecimento, porque é uma guerra muito grande, é um peso muito grande. Mas, Hugo, você acha que isso é consciente? Consciente e inconsciente. De não falar, de não se expressar. Não, pode ser consciente, oscila. Não tem como ser uma coisa só consciente ou inconsciente. Ele pode ter consciência daquilo e ver que não está, enfim. E inconsciente, ele agindo, quando ele vê, ele está agindo de forma que... Entra no piloto automático. Entra no piloto automático e... Aonde eu fui parar? Sim. Né? Então, um distanciamento do aqui e agora. Né? Que a gente fala muito em Gestalt do aqui e agora, que eu preciso sentir o momento para ver que eu estou vivo. Então, ele está distante desse sentir. Ele não existe no aqui e agora, ele vive numa fantasia eterna. Pois é, e aí eu vou jogar uma bomba aqui para a gente agora, que é o seguinte.
a gente acompanha e vê muitos casos em jornais, internet, né, de jovens que entram para o mundo do crime. E a maioria das falas é amizades, os amigos. Aí eu vou fazer um paralelo das amizades com os hormônios. Se fosse assim, todos entrariam no mesmo caminho. Mas a amizade é um ponto pesado para você fazer escolhas e definir alguns processos. Tanto que existem alguns teóricos que dizem que nós somos o resumo das 5 pessoas com quem mais convivemos. Eu acho isso muito interessante. Se você pode perceber que se você faz parte de um grupo de academia, é muito comum você começar a ouvir, a falar muito sobre isso e a sua rotina vai mudando, porque esse grupo faz essa influência, né? Mesmo que você tem que saber qual é o seu espaço, quem é você e tudo mais. Mas, quando você falou do piloto automático, eu vou de forma consciente ou inconsciente, eu vou agindo, será esse o motivo de muitos jovens embarcarem nessa criminalidade por conta do meio social que vivem? Pode sim, não tem por que dizer que não. Não quer dizer que ele não tenha aprendido dos pais que aquilo era errado. Exatamente, mas aí dessa pergunta bombástica, né? Enfim, vamos lá. Pode sim, ele pode ser influenciado, mas fechar numa pergunta, sim, ele fez isso porque eu não acredito nessa... Não é só isso que leva. Não é só isso, ele pode ser influenciado sim porque o grupo influencia, como você citou, é o resultado, a gente é resultado desse grupo, mas não é somente isso que vai fazer ele, entendeu? Sim. Porque se fosse assim, nas escolas, a gente poderia ter, então, muito mais alunos expoentes passando em vários concursos, porque sempre tem uns grupos dos nerds, né? Você era um nerd? Não. Não? Não era um nerd. Então, mas tem sempre um grupo de nerd. Tem sempre um grupo. Né? Aí você se junta ali e tem sempre um. Eu era o grupo que ficava no meio. No meio? Pessoa no meio, meio que não sabia onde ficava, e eu ia lá nos nerds, pegava alguma coisa, e, enfim, aí voltava. Mas tem uns que se... Mas lá atrás também não, que eu ficava no meio termo. Então, mas tem uns que se grudam nos nerds só para embarcar e pegar uma boa nota nos trabalhos, né? Tem isso. Na faculdade tem um monte, hein? Mas olha só, tem um ponto aqui que saiu na revista Veja, que eu acho interessante para a gente trazer para o nosso papo. A pergunta é um pouco mais leve do que a da criminalidade. Olha só, o Panorama de Saúde Mental 2024, realizado pelo Instituto Cactus em parceria com Atlas Intel, diz o seguinte, que o excesso de redes sociais está associado a 45% de casos de ansiedade em jovens, por conta da busca de curtidas, comentários, aceitação e também o unfollow, né? E fulano parou de me seguir. E tem um comentáriozinho aqui que eu vou excluir. Esse também é um modo de buscar a aceitação, de ser pertencente de alguma coisa. Não? Eu sei que a maioria fala mal de rede social, que é terrível e pode ser terrível, é terrível, mas toda época, toda geração tem o seu lado terrível e o seu lado positivo. É verdade. Então, muita coisa da rede social e desses jovens é porque também eles faltam o contato com a terra. Está faltando isso, contato com o chão, com jogar bola, com fazer outras coisas. Então, eles ficam ali naquele mundo fechado. É como se o mundo dele fosse só aquela tela, não? Se ele tem um problema de autoestima, se ele tem um problema e ele vê uma imagem lá muito perfeita, um rosto escultural, e aí ele vai, nossa, eu não sou assim. Então, como é que vai ficar? E ele pode, então, já estar fechado naquele quarto, naquele mundo, naquele corpo perfeito. Às vezes, na puberdade, adolescência, hormônios, ele pode cometer ali um suicídio, cometer um ato contra a própria vida, porque ele não, sem base familiar, sem nada... Ele não sabe lidar com isso. Não sabe lidar porque é muita informação ao mesmo tempo, é muita... Só que, como eu comecei a falar, a rede social não é um vilão, eu não acredito nisso. Mas ela pode, sim,
como lá atrás, Você trouxe na época da repressão feminina, que as mulheres não podiam fazer isso, não podiam fazer aquilo, e muitas se matavam na repressão. E hoje a gente vê a rede social. Você trouxe uma coisa que é bem interessante. Por quê? Quando a TV surgiu, década de 60, 70, ela ficou um pouco mais comum, mas assim, só se popularizou de verdade na década de 80, quando as pessoas de baixa renda conseguiram comprar no crediário a TV. Eu lembro que eu tinha TV quando era criança, mas eu não lembro da TV quando eu tinha também 4, 5 anos. Acho que é meio difícil você conseguir... Minha memória não vai tão longe assim, não. Mas com 6 anos eu lembro que eu tinha TV. Mas antes disso, não sei se tinha ou não. Meus pais falam, meu pai conta que via a TV pela janela da casa do vizinho. E às vezes o vizinho fechava a janela para que ninguém, uma criança da rua, visse. Quando a TV chegou, era o mal na sociedade para muitos especialistas, teóricos e tudo mais. Não, porque isso daí prende ali, você estava em alta ainda o rádio, né, antes da TV, e o rádio ele tem uma vantagem que você imagina as coisas. A TV não, já te dá tudo. Imagem, som, você dificilmente imagina alguma coisa vendo televisão. A TV era o mal daquela época. E aí, não, diminui a quantidade de televisão das crianças, não pode ver o dia inteiro. Aí, engraçado que agora eu vejo profissionais de saúde mental falando assim, olha, deixa o celular e vai ver televisão. Porque a televisão você vai assistir início, meio e fim. Você vai ser obrigado a esperar o tempo. Você vai ser forçado a aguardar o intervalo para voltar o bloco. Por exemplo, um podcast. Será que a gente vai ser assistido até o final? Pois é. Não sei. Eu espero que, por favor, gente, assista. Será que dependo disso. Será que a gente vai ser assistido até o final? Porque as pessoas elas estão viciadas enrolar a tela do celular. Sim. E do Explorer e tá lá. Mas eu, particularmente, todo podcast, eu só assisto com áudio 2 vezes. Então, mas aí o podcast aí já tem aquela preconceito. Em 50 minutos. 2 horas. Então... Eu tenho dificuldade de assistir algo com 2 horas se não for um filme. Eu tenho. Eu me forço. Mas é difícil para mim. A mente atual está sendo levada cada vez mais o botão. Eu quero agora, vai ter que ser agora e rápido. Então, quando você falar voltar a assistir TV, porque é uma novela, aí você vai assistir o começo da novela, meio, fim, você vai sentir, apesar que as novelas... Não são boas indicações, não. Mas estou falando assim, às vezes um programa de entrevista na televisão, você não tem como acelerar. A televisão ela tem um ritmo mais lento. E você tem que se adequar ao ritmo da TV. A internet se adequa ao seu ritmo, né? Sim. E isso faz com que a gente busque sempre, olha, tudo tem que ser a meu bel prazer. Então, não recebi tantas curtidas. Nessa foto aqui, às vezes a gente tira uma foto de um momento, tem casos, às vezes a pessoa tira uma foto muito feliz, mas quando você ri com muita alegria, a gente fica feio. Porque pega a gente na espontaneidade. Aí essa foto a gente não posta, porque não vai ser muito bem vista. Geralmente as fotos que, enfim, estão gerando mais like, hoje em dia você tem que tirar a roupa para... Pois é, tem essa questão. Então se você posta uma foto feliz, não vai ser curtida, tá feliz. Pois Ou se você gosta de fazer bolo, posta o seu bolo lá, o seu trabalho. É aquele grupo bem restrito. Bem restrito. Agora você tem que estar sem nada, sem ou ser polêmico. Ser polêmico. Falar mal de alguém, falar mal de alguma coisa, sem fundamento ou com fundamento, parece que é o que viraliza. E aí aí a gente começou falando de adolescentes, jovens, eles nivelam essa validação, esse pertencimento por essas curtidas, não? Sim. Isso é um risco. Risco. Porque e se não for tão curtido? E se tiver comentários negativos? É difícil pra gente, que é adulto, que, enfim... Não curtiu por quê? Sim. E às vezes, igual você falou, tô tão feliz, botei uma foto, fiz uma viagem, e não é curtida. Ninguém viu? Ninguém viu.
Agora, se eu posto uma foto ali com biquíni, com uma sunga, todo mundo... Como assim? O que é isso? Pois que é. Está acontecendo, entendeu? Quando a gente se torna refém disso, a gente está deixando esse medo de não ser aceito moldar aquilo que a gente posta, aquilo que a gente fala. A gente acaba fugindo. E aí, você falou da questão do isolamento. Eu vou trazer uma nova palavra para a gente tratar aqui, que é a evitação. Não, eu vou evitar para não ter problema. Eu não me isolo, mas eu evito. Eu evito falar, eu evito postar, eu evito comentar. E às vezes a gente comenta ou a gente fala alguma coisa, não, eu faço só para não ficar mal. Mas será que isso está me moldando? Isso é relativo, não tem como... se eu não se expressar nessa questão, relativo, é meio confusa essa pergunta. Então, não vejo. Não tem conexão. Isso não é uma marca de que esteja me moldando. Eu só estou lidando com a situação. Lidando com a situação. Ok, então esse medo não me molda. Na sua opinião, não me molda. Ele me ajuda a lidar com aquele ambiente que eu estou vivendo. Exatamente. O medo é uma emoção saudável do corpo, a gente sabe disso. O problema do medo é, por exemplo, se eu vou para o Arpoador, uma praia do Rio, eu vou para o Angra dos Reis, que tem uma área ali de encosta. O medo vai me ajudar, se eu passar ali, eu vou morrer, vou pular lá, já era. Então, esse medo natural é ótimo para a gente, mas a constância do medo que é o problema. Então, é onde vira fobia, é a constância do medo contínuo ali, direto, que pode ou não gerar doenças e causar grandes transtornos, enfim, né? Então, existe essa relação entre essa autenticidade emocional, olha, eu tenho medo, eu lido com isso, eu enfrento isso, e a questão de ser aceito pelo outro, existe uma relação saudável entre os dois? Existe. E como é que você orientaria um paciente a ter esse equilíbrio? Ele precisa vivenciar, mesmo com as frustrações do externo. Então, ele vai se machucar, ele vai quebrar a cara, mas ele vai amadurecer com aquilo e ele vai manter a autenticidade dele naquele meio. Então, não é evitando, não é vindo, não vou participar. Ou eu não vou viver certas situações que na adolescência ou na fase adulta porque isso que não pode, enfim, eu não vou entrar em questões religiosas em cada um, mas tem que olhar para isso, porque essa evitação não é saudável. Mas isso só vai ser possível, lidando com essa frustração, se a pessoa realmente se conhecer. Então, mas aí o problema. Como um adolescente, como um jovem que não tem suporte nenhum, vai se conhecer? Então, ele vai ter que ter uma resiliência muito grande. Que não é comum da adolescência. Que não é comum. E as famílias hoje em dia estão todas... Então, ele vai ter que ter uma resiliência muito grande, que a maioria, 90%, não tem essa resiliência. Então, a maioria vai se fechar. Mas o caso é que, se ele vivenciar, é muito mais saudável do que ele entrar numa paranoia de que não pode, não posso. Agora, esse medo de não ser aceito faz a gente puxar uma linha do fato de não agradar a todos. E não agradar o outro gera um certo prejuízo social. E aí a gente precisa lidar com essa situação, porque o prejuízo pode ser bem desagradável. Eu preciso aceitar que eu não vou agradar. Não tem como agradar. Os grandes líderes do mundo não agradaram. Você vê aí pessoas que conquistaram tudo e, enfim, não agradaram. E até hoje são criticadas. Então, eu tenho que ter a consciência da frustração que eu não vou agradar. E isso também alivia a ansiedade. Quando eu entendo que eu não vou agradar, mas aí o problema, como é que eu vou falar isso para um jovem que não tem uma personalidade feita ainda? Mas quando eu entendo que eu não vou agradar, alivia a ansiedade, alivia esse mecanismo de busca, esse mecanismo de repetição, de ser aceito, de encontrar uma forma
né? E quando esse mecanismo ele é ensinado e praticado desde a infância, às vezes a gente se depara com pessoas no consultório que ela se diminui, se rebaixa, aceita várias situações humilhantes, faz coisas que não tem vontade de fazer. Eu tenho que ir a tal lugar, não queria, mas como é que eu vou dizer não? E assim, são pessoas que foram ensinadas a fazer isso pelas experiências, né? Essa consciência que você trouxe é importantíssima. Saber que eu não vou agradar e que eu posso dizer não. Mas transformar isso em ação tem um salto muito grande. E como é que eu faço esse salto? O salto da vivência, entendeu? Então, eu preciso passar por isso, ter esse salto, experimentar para chegar nessa segurança, entendeu? É enfrentar o medo de ser mal visto, de ser rejeitado, de ser criticado. Enfrentar a frustração. Eu preciso lidar com as minhas frustrações, entender que eu não sou perfeito. Eu preciso desse autoapoio comigo mesmo para poder me bastar. Porque não vai ser aceito. Não tem como você ser 100% aceito em nenhuma esfera. Uhum. Então, precisa chegar nesse ponto de ok, me frustrei, estão falando que eu sou desse jeito, mas ok, eu sou desse jeito. Porque se eu começar a fazer um personagem, me fechar... Uma hora eu vou perder quem eu sou. Uma hora... E o corpo vai pagar. Tudo vai pagar. Eu vou começar a viver em performance e o corpo vai... Como a gente no começo. O corpo ele precisa de um funcionamento total, de um equilíbrio. Então, ele não pode ficar sobrecarregado, vivendo numa performance que ele... Sim. E as consequências são não só sociais, mas são biológicas, são psíquicas, enfim, né? Agora, quando a gente traz essa questão da internet, voltando a falar da vivência nas redes sociais, e existe uma comparação constante, como você falou, eu vejo ali, eu tenho que ser daquele jeito. E na vida real, não que a vida digital não seja real, mas ali tem um processo diferente. Mas no dia a dia, a gente também se compara. E aí a gente começa a ver, nossa, mas fulano interage tão bem, lida tão bem, tá junto com todo mundo. Eu preciso melhorar. Só que eu preciso melhorar. Será que eu não vou deixar um pouquinho o meu jeito de ser? Será que eu não posso ser um pouco infiel a mim mesmo com essas comparações? A autoestima, ela não é um caminho exato, né? Então, mas eu vou me validando, eu vou olhando para mim, tentando alimentar essa autoestima para que ela chegue que ela vá crescendo, né? Então, a autoestima é uma coisa trabalhada e que ajuda nesse quesito. Então, desde a infância, eu posso ir recebendo palavras ou não da família, palavras pesadas, palavras que podem ir moldando essa autoestima até... O caminho sempre não é o externo para conseguir ser alguma coisa. Não existe esse caminho. O caminho é eu vou voltar para mim, voltar para o Anderson, voltar para o Hugo. O que eu vou trabalhar aí nesse interno? O que eu vou ajustar aí nesse Anderson, para que quando falem mal dele publicamente, ele consiga, mas eu já sei quem eu sou, fala mal de mim, eu consiga ali... O caminho da autoestima, o caminho da satisfação está voltando para esse interno, porque não tem como agradar, não tem como chegar numa perfeição. Não, eu vou agora, a partir de hoje, eu vou agir e 100% do mundo vai estar do meu lado. Não tem como. E você acha que, então, seria possível construir esses vínculos sociais de forma saudável, tendo esse conhecimento, tendo esse mergulho interno? Exatamente. Mas esse mergulho interno, ele tem que ser reforçado. Ele tem que ser trabalhado. E aí, como é que cada um vai trabalhar? Como é que cada um vai ver isso? Com terapia? Ele precisa ser regado.
porque senão a gente é esse interno, mas também a gente é o externo. A gente está toda hora sendo influenciado, mas eu tenho uma região ali minha, do Hugo, do Anderson, que é dele. Que não importa se ele passou por situações na vida e ele foi se modificando, mas tem uma coisa que é dele, é sua, é minha. E isso tem que estar muito sólido para suportar a ideia de não ser aceito, de ter o medo de ser aceito em sociedade, dentro da própria família. Quando você fala das experiências vividas, me faz pensar também numa coisa. Eu tenho a minha personalidade. E conforme eu vou vivendo essas experiências, eu vou agregando informações ao meu jeito de ser, a maneira como eu vejo o mundo. Infelizmente, algumas situações deixam uma visão disfuncional, deixam uma visão deturpada da realidade. Agregando ou destruindo. Pois é. Ou trazendo uma certa... Geralmente é destruindo. Né? Dificilmente olha, eu tenho uma visão muito otimista. Geralmente é o negativo. Por quê? Segundo a psicologia positiva, né? Que traz essa questão do positivo e do negativo, o negativo ele tem 300% mais força diante de 100% do positivo diante de um ser humano. Então, se uma coisa boa acontece, você vai de 0 a 100. E fica registrado. Se uma coisa ruim acontece, aquilo vai de 0 a 300. Fica 3 vezes mais forte na memória, nas lembranças, nas marcas emocionais. Se você posta alguma coisa na internet, você vai olhar só para a crítica. Vai ter 300 parabéns, você foi bom, mas você vai... aquele ali falou... Sim. Você vai focar somente... Isso é comprovado. É comum isso acontecer. Agora, a gente precisa ter esse autoconhecimento. A gente precisa realmente saber quem somos. A gente saber quem é. Por exemplo, você é um cara inteligente, você estuda, você é esforçado, e alguém diz que você é irresponsável, são comentários que fazem que a gente precisa diferenciar. E aí é uma coisa que eu falo muito com os pais dos meus pacientes. Existe a pessoa e existe o comportamento da pessoa. A atitude daquela pessoa naquele momento. Por exemplo, um aluno pode estudar muito para fazer o vestibular e conseguir uma vaga na faculdade de medicina. Eu conheço gente que já passou, mas precisou fazer o primeiro ano, não conseguiu, fez o preparatório de novo no ano seguinte e conseguiu. Hoje está formado. Ele estudou muito, ele abdicou de tudo naquele ano de preparação, nos 2 anos de preparação. Mas no primeiro ano ele não conseguiu. E aí muitos podem falar assim, aí, viu? Estudou à toa. Ou, deu mole, foi irresponsável, devia ter se esforçado mais. Só que esses comentários, eles não decaem sobre a atitude daquele ano ou daquela prova ou naquele dia. Ele é levado para a personalidade da pessoa. Nossa, realmente, eu sou um irresponsável, eu sou um procrastinador, eu devia ter estudado mais, eu não levo nada a sério. E a gente fala muito isso, ao invés de falar, olha, você deixou aquele quarto bagunçado. Não, você é bagunceiro. São 2 coisas completamente diferentes. E aí a gente, nesse autoconhecimento, é interessante a gente ter esse olhar. Peraí, isso aí foi uma atitude minha que precisa ser reavaliada ou eu tenho esse perfil? Tem pessoas que realmente são procrastinadoras, que procrastinam tudo. Tem pessoas que são literalmente preguiçosas. Tem pessoas que são extremamente agitadas e às vezes não é por ansiedade, ela tem que resolver tudo rápido, porque ela não gosta de esperar. Mas existem atitudes, comportamentos pontuais que a gente, quando recebe uma crítica nos comentários, como você falou, está fazendo um comentário daquela situação. Porém, a gente, quando que recebe, pode considerar que é um comentário do geral. Do todo, exato. E a gente precisa saber tirar isso. A gente precisa saber fazer essa separação. Peraí, eu não sou tudo isso aqui. Eu sou isso. Eu fiz isso.
isso aqui tudo, falar, o Anderson fala muito. Não, realmente, isso eu não posso falar, não. Deixa eu mudar o exemplo, que eu falo muito mesmo. O Anderson é irresponsável. Não, posso ter deixado de fazer algo pontual naquela questão. Mas não tem como, se a gente não se conhecer, não tem como a gente pegar uma palavra e considerar que somos aquilo tudo. Uhum. E por que com criança isso acaba envolvendo todo? Porque, primeiro, os pais, às vezes, não pensam antes de falar e repreender uma criança que fez uma besteira. Chamam ela de irresponsável, mentirosa. Gente, diga o seguinte, você está falando para mim uma mentira. Que falar que é mentiroso, se ele ouve que é mentiroso, para que ele vai se esforçar em falar a verdade se ele já sabe que ele é mentiroso? Ele não fala uma mentira. Ele é um atravessamento muito intenso. E aí a gente, nesse autoconhecimento, a gente consegue distinguir isso. Agora, isso, terapia, né, análise, quem gosta da psicanálise, vai fazer um trabalho de grupo, vai precisar se confrontar. Foi uma coisa que você falou muito hoje aqui. Como é sério a criança, né? Você botar uma criança no mundo e ela ouvir qualquer palavra. Eu estava até pensando nisso para falar isso aqui, que isso é muito sério. Mas os pais estão cansados, trabalham o dia todo. Mas aí você não pode chegar para uma criança, um adolescente, você é seu chato, seu fraco, seu imprestável, você não vai dar em nada, você não vai ser nada. Aquilo vai ficar arquivado na criança e vai trazer um estrago lá no futuro grandioso. Sim, terrível. É verdade. Porque justamente a criança está ali sobre... E a criança, né, fala-se muito isso na psicologia, a criança ela é o espelho da família. Criança, ela nada mais do que a família. Então, quando você atende crianças, como você atende crianças, você está atendendo a família. Você não sabe como é que a gente descobre coisas da família. Hugo, muito boa a sua participação aqui hoje. A gente chegou ao fim já, rapaz. Acabou muito rápido. Tinha muita coisa pra gente conversar ainda. Tinha muito roteiro aí que eu li. Tinha, mas a gente chegou ao nosso limite aqui, senão cortam a gente, aí acabou. Mas eu quero te agradecer de verdade por você estar aqui mais uma vez com a gente. Eu já sigo você no Instagram, mas fala pro pessoal novamente, quem não te segue, não te conhece nas redes sociais, para poder te acompanhar. O Instagram é @psicólogo Hugo Freitas, tudo junto. Perfeito. E o site é drhugofreitas.com.br. Show de bola. Então, ali você sempre posta, ele sempre posta comentários, sempre faz dá uma chamada assim para uma reflexão. E sempre estou acompanhando. E o outro programa deu muito certo, né? Sim, verdade. Foi muito impactante, né? Que legal. Fico muito feliz. Bom, esse é Hugo Freitas. Segue lá no Instagram, você não vai se arrepender. Obrigado mais uma vez pela sua participação. E você de casa, foi um prazer ter a sua companhia aqui hoje. Bom, espero que a gente possa ter trazido à tona a luz para esse assunto, né? A gente não vai agradar a todos, mas vamos fazer o nosso melhor diante de cada situação que a gente vive, respeitando os nossos próprios limites, para que a gente possa ser sincero, verdadeiro, não só com o outro, mas também com a gente mesmo. Muito obrigado. Esse foi mais um Psicologia e Propósito.